Bom, eu acho que não dá para a gente generalizar, né? Dizer que todo mundo funciona de um jeito. Não dá, porque a gente tem muitas variações. A gente tem gente muito competente, a gente tem RHs que tem uma visão muito clara de negócio, do que precisa, do que não precisa e coisa e tal. Mas a gente tem muita gente que, assim como qualquer um que entra na área, está entrando na área. É, e a gente teve uma coisa que foi acontecendo, eu tenho a percepção de que ela começou a acontecer um pouco antes de pandemia, mas durante e depois de pandemia ela foi mais acentuada, que foi uma juniorização dos profissionais de forma geral, não foi só no RH, de forma geral, mas nas áreas de treinamento também. E juniorização, eu não estou dizendo gente jovem, estou dizendo gente sem experiência e sem conhecimento, tá? E aí, o que que acontece quando eu não tenho conhecimento e eu fui colocada na área de treinamento? Eu vou buscar minha melhor referência de educação, que é a aula que eu tive na escola, ou o curso que eu fiz, ou alguma coisa. E não necessariamente eu entendo o que é que está por trás de tudo isso. Sim. Então, para avaliar um produto, um curso pronto, as pessoas têm muita dificuldade. Uhum. E o que a gente vê também com a proliferação de muitas plataformas, tal, é uma história de, vou comprar uma licença de Coursera, de LinkedIn Learning, e lá tem um monte de cursos. E ok, estou oferecendo isso para a minha população e está lindo. Uhum. Só que não, Sim. porque as É, é pessoas não têm curadoria, elas não sabem escolher, e não justo. necessariamente aquilo está desenhado para o seu negócio, Justo, é. né? E o quão é importante no desenvolvimento corporativo essa curadoria, né, essa definição de objetivos, ou definição de o melhor conteúdo aplicado para aquele público, para aquelas necessidades, né. Eu concordo plenamente aí com esse ponto de colocação aí, que você trouxe pra gente. E você sabe que além disso, tem uma coisa, né? Que o RH cuida de todo mundo, mas não cuida dele, porque ele não tem tempo para cuidar dele, coitado. Então ele dá a formação, ele acha os melhores cursos para todo mundo, tal, e eles não vão fazer, coitados, que Aham, eles ficam sem tempo e sim, sem verba para eles, porque muitas vezes não tem verba alocada para o pessoal de RH, para o sim, desenvolvimento deles, tá? aham, Então, empresas, por favor, se liguem nisso, porque se você quer ter gente boa para formar suas pessoas, você precisa dá a verba para eles, né? também. Dá um carinhozinho para eles, né? Verdade. E você sabe que essa coisa do que você estava falando, né, do entender claramente o que precisa, tal, é aí que reside o problema da métrica da eficiência da educação corporativa. Uhum, Porque se eu não entendo qual é o indicador que está sendo afetado pela falta de qual conhecimento, uhum, eu não consigo medir. Veja, eu tenho um problema que está acontecendo, e aí falo assim: eu preciso de um treinamento para resolver esse problema. uhum. Se você não sabe qual indicador que está mostrando esse problema, e você deu uma solução, você deu um treinamento para resolver esse problema, se você não sabe qual era o indicador que apontava que esse problema existia, você não vai conseguir medir se esse problema foi resolvido. Justamente. Justamente. O grande Fantástico. lance do ROI, e por que eu falo que o ROI é simples? Porque o ROI é só isso. Uhum, Eu preciso olhar a EBITDA uhum, da empresa, eu preciso olhar demonstrativo de resultados. Quando eu falo de EBITDA, eu posso inferir que o meu trabalho de desenvolvimento gerou algum ganho, mas eu não consigo ter uma medida muito exata, porque em geral você tem ganhos, quando você tem ganhos de performance, você tem muito ganho de performance que aconteceu por conta de desenvolvimento de educação das pessoas, mas também por tantas outras coisas, novas tecnologias, melhorias em processos, tudo mais. Então tudo isso fica misturado, eu não consigo ver aquilo, sim, a menos que eu tenha um acompanhamento muito próximo. sim. Agora, para toda demanda, eu deveria onde é que você está vendo, qual medida que você está vendo que a gente tem esse problema. Vendo que a gente tem Uhum, esse problema. justamente. Vou dar um exemplo, Vivi, que uma coisa que é bem comum. Um exemplo clássico. Chega final de ano, a gente recebe um monte de pedido de fazer team building Uhum, com as pessoas, uhum, tá?
Bom, 99% desses pedidos, quando eles vêm no final do ano, o que eles estão querendo é um dia de recreação. Eles não estão querendo formação de time. Sim, Eles estão querendo um dia para desestressar, tá? Então, só que eu preciso conversar para saber sobre isso. sim, Porque senão estou eu aqui preocupada em formar um time mesmo, quando eles só estão querendo fazer uma descompressão, sim. né? Então, E como é descompressão importante, é lazer. e uma reflexão, né? Não é só no final do ano fiscal, do ano, enfim, é que a gente precisa se preocupar com essa descompressão do time, né? É como que é importante a gente pensar nessa educação corporativa. Eu falo que eu lido com isso no dia a dia, de plantar essa semente da importância de ciclos menores e de continuidade, né, de permear a cultura, o fato de Isso. aprender a descompressão que é necessária, né? A descompressão gera um esvaziamento do que é necessário para que a criatividade, a solução de problema, ela seja realçada, né, no dia a dia do trabalho como um todo, né? É isso mesmo. E você sabe que tem mais uma coisa acontecendo, né? Que quando a gente tem essa história da, do team building, Aham. é que muita gente está pedindo para descompressão, mas alguns estão pedindo porque realmente eles têm um problema Uhum. de formação de time. Uhum. E o que que acontece com essa história de formação de time? Quando o problema é de fato isso, a gente fala, onde é que se enxerga esse problema da formação de time? Uhum. Ah, o trabalho, a gente está tendo muito retrabalho. Ou o tempo de execução da tarefa que passa por muitas pessoas aumentou. Uhum. Ou eu estou tendo muita. Estou tendo que receber as pessoas na minha sala porque elas estão entrando em atrito. Veja, essas três coisas eu consigo medir. Sim, Eu consigo medir. sim. Se eu medir antes, olha, o tempo aumentou, o tempo para execução aumentou, quantidade de retrabalho e tal. Se eu faço uma ação para formação de time, para melhorar a performance das pessoas em time, então meu indicador vai ser esse depois. Eu tenho que ver uma diferença. Então veja, se eu, quando eu recebo uma demanda, eu vou ali atrás e identifico, ah, é esse indicador, é retrabalho o indicador,